Olá, eu me chamo Clara Guimarães, eu sou pesquisadora do Laboratório em Filosofia Política, tá? Do Laboratório de Mudanças Políticas e Sociais da Université Sorbonne Paris-Cité, que também é a Université de Paris, é uma universidade nova que a gente tem criado, está no processo de criação em Paris. Então, antes de começar, eu queria convidar vocês para a tertúlia que a gente vai ter hoje à noite, vocês receberam, né, que é com o Luiz Guerra, e que vai ser no Link Amba. E aí vai ser bem legal. E como a gente está com essas discussões super acaloradas, acho que a gente poderia tentar almoçar junto e continuar discutindo, né? Porque, de fato, a gente tem um tempo limitado para assuntos tão essenciais, né? Que a gente precisa discutir realmente. Acho que é o objetivo principal de fazer parte de uma conferência como essa. Então, a gente juntou essas duas temáticas, que é da sessão 12 e 13, porque a 13, né, a gente vai falar sobre corpo interseccional, vulnerabilidade, mobilidades e resistências. Mas a gente vai falar sobre esses sujeitos e pensar nessa mediação, nessas novas propostas e diferentes propostas de lidar com conflitos, é um passo interessante, é que a gente olha para esse sujeito e a gente pensa em como lidar. Eu acho que é fundamental no direito, não sou do direito, mas eu estou aqui para dialogar. Eu acho que a gente, de diferentes áreas, a gente precisa dialogar. Então, hoje a gente vai falar, eu propus essa sessão para que a gente pensasse sobre esse corpo, que eu acho interseccional, significa que seria no sentido de raça, de classe, de gênero, porque a gente pode até tentar olhar no sentido universal desses corpos, mas a gente sabe que a gente precisa fazer um olhar situado deles, né? Como a gente discutiu super, a Ana Filipa colocou super bem. E aí, porque existem relações de poder nessas coisas, como a Graciela colocou quando ela falou sobre a estrutura do judiciário, fazer essa mediação dentro do judiciário. E principalmente com a Cristiane, a professora Cristiane, quando falou, inclusive, da questão desse abolicionismo penal, e para a gente pensar até que ponto esse punitivismo ele não serve como uma estrutura do poder, como Michel Foucault coloca no livro Vigiar e Punir, né? Quando ele vai falar desses corpos disciplinares. E aí, para a gente pensar, eu acho que pensar nessa questão toda que a gente tem colocado aqui, sobre a vulnerabilidade, porque Judith Butler, não sei se vocês conhecem, é uma filósofa americana, ela coloca em vários livros, ela trata sobre a vulnerabilidade, mas no Precarious Life, ela fala que a gente, todo ser humano, a gente nasce, o fato de nascer, a gente já tem já se situa no mundo enquanto vulnerável. Mas a gente precisa olhar que existe um outro tipo de vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade que está diretamente ligada a minorias, né? Minorias de gênero, sociais, e a partir disso a gente se torna vulnerável. E é nesse ponto que a gente vai começar a tratar sobre isso, para pensar como é que a gente consegue resistir a tudo isso. Então, para começar, eu queria convidar a Poliane para apresentar sobre a proteção dos direitos humanos nas manifestações de pensamento, que é um tema, inclusive, importantíssimo, principalmente se a gente pensa no contexto do Brasil agora, é super importante. Então, obrigada.